Uma grande notícia que a presidenta trouxe a Belo Horizonte, coincidentemente, no dia de hoje, que é o Dia dos Namorados, a presidenta Dilma mostrou que tem grande amor por Minas, grande amor por Belo Horizonte, um grande amor pelo povo de Minas Gerais, ao anunciar essa obra de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Sem falar nos outros investimentos que já estão em curso aqui no estado de Minas Gerais, como, por exemplo, a obra da BR-135, a obra das BRs lá do Triângulo Mineiro, e também o ministro Paulo Passos anuncia já para de imediato a licitação também da duplicação da rodovia 381. A notícia que o ministro Paulo Passos também anunciou lá no dia de hoje no Palácio da Liberdade. Com muito prazer, eu concedo uma parte ao nosso líder Rogério Correia. Deputado Carlinhos Moura, apenas parabenizá-lo pela síntese que fez da reunião, em especial o anúncio feito pela presidenta Dilma deste procedimento no anel rodoviário e na região metropolitana de Belo Horizonte como um todo, e evidentemente a contagem de Vossa Excelência estará enormemente também agraciada com essas obras. Mas o valor destas obras do anel, mais a 381, que o ministro do Transporte também reiterou, que estará no PAC até governador Valadares, e o presidente Vossa Excelência, que tem uma grande influência na região leste de Minas, também foi reiterado pelo ministro. E essas duas obras, 381, a duplicação até Valadares, e as obras colocadas pelo deputado Carlinhos Moura, ficarão em torno de 6 bilhões já anunciado, recurso e garantido como recurso do PAC. Ao mesmo tempo, também a presidenta Dilma, que aliás é a mãe do PAC, né? Anunciou outros 4 bilhões de obras do PAC no Triângulo Mineiro, sul de Minas e outras rodovias que também estão incluídas, incluindo Norte de Minas, no caso da 381, lá perto da cidade do Paulo Guedes, Manga, etc., serão mais 4 bilhões. Então, só hoje, deputado Carlinhos Moura, foi um anúncio de 10 bilhões de reais no PAC da presidenta Dilma, que iniciou-se no governo do presidente Lula. E ela fez uma belíssima abordagem sobre o papel do Estado na economia. Foi também uma aula de economia que nós tivemos da presidenta Dilma, mostrando a diferença de visão do papel do Estado na estrutura do país, com a visão passada, onde, nas palavras dela, o Brasil não investia e passa a ter um investimento programado. Acho que isso também foi um ponto alto da reunião, acho que hoje nós temos muito a comemorar. E, deputado Carlinhos Moura, queria aproveitar para convidar também os deputados e pedir licença para me ausentar do plenário, que eu estarei agora na Comissão de Transporte discutindo a lei seca. E quando nós falamos em melhoria nas estradas, é evidente que nós precisamos de pensar já o amanhã. E uma das questões mais, infelizmente, tristes que nós temos ao final de obras importantes, rodovias melhores, é exatamente os acidentes por embriaguez, alcoolismo, e a lei seca tem sido uma experiência positiva no Brasil, e nós estamos, inclusive, com um comandante desse procedimento do Rio de Janeiro, além de Minas Gerais, para fazer um balanço e já apontar também aquilo que precisamos fazer para diminuir o transtorno e mortes e acidentes nas rodovias de Minas Gerais. Então, essa audiência pública que discutirá a lei seca será agora na Comissão de Transporte. Eu peço a Vossa Excelência até licença para me ausentar, justificando, mas é também uma reunião importante. Obrigado. Obrigado, deputado Rogério. Com muito prazer, uma parte ao ilustre deputado Ulisses Gomes. Deputado Carlinhos, quero cumprimentá-lo. Vossa Excelência aqui traz esse tema importante, do qual nós tivemos a oportunidade de estar juntos, acompanhando essa presença, a participação da nossa presidenta Dilma, visitando aqui Belo Horizonte e anunciando a toda Minas Gerais, a todo o Brasil, os investimentos importantes que ela tem colocado à disposição em Minas Gerais. E, como Vossa Excelência muito bem destacou os investimentos em infraestrutura, todas essas obras, o deputado Rogério Correia ilustrou com ainda mais obras, eu queria aqui trazer, deputado, alguns outros fatos e dados que mostram para nós o quanto o governo federal, o governo da presidente Dilma, está presente na vida das pessoas e de forma muito especial na vida de nós mineiros. No último final de semana nós recebemos no sul de Minas o nosso ministro da Saúde, Alexandre Padilha. E na oportunidade inauguramos na cidade de Varginha uma unidade de pronto atendimento, 24 horas, a UPA,
de um projeto extremamente ousado do governo federal, em parceria, e esse foi um exemplo que a presidenta Dilma aqui fez questão de ressaltar, a importância das parcerias entre o governo federal, o governo do estado e os governos municipais. A experiência que nós vivenciamos aqui hoje, eu tive a honra e a satisfação de participar também lá na cidade de Varginha, do nosso prefeito Eduardo Corujinha, inaugurando essa importante conquista ali para toda a região do sul de Minas, que é a unidade de pronto atendimento 24 horas. Ao lado dela, a faculdade teve também o credenciamento da liberação do curso de medicina federal, 60 vagas, ou seja, a nossa região sendo atendida junto com o SAMU regional, que está sendo implementado ali em toda a nossa região do sul de Minas, a partir daquele centro ali em Varginha. O ministro também esteve na cidade de Boa Esperança, dando pontapé inicial, inaugurando a obra de tratamento de esgoto do Lago de Furnas, na cidade de Boa Esperança. O Lago de Furnas será todo ele tratado. Nós vamos começar um projeto com 28 municípios. O nosso deputado aqui, Pompílio, também sempre está lutando com isso, sempre esteve com isso, e nós, com a presença do ministro, inauguramos esse processo a partir da cidade de Boa Esperança, nosso prefeito, o amigo Jair. E com muita honra, deputado, trago também a prova dessa ação presente do governo federal, tentando cada vez mais, a partir dos investimentos, fazer com que a presença do governo esteja fortemente impactando na mudança de vida e transformando a realidade das pessoas, é o que nós vivemos na cidade de Pouso Alegre. O credenciamento do Centro de Oncologia, através do Hospital Samuel Libânio, quero aqui parabenizar todas aquelas lideranças políticas, sociais, os médicos, que ao longo da história lutaram por mais de quase duas décadas, para ver o credenciamento do Centro de Oncologia ali na cidade de Pouso Alegre. Hoje o sul de Minas é atendido pela cidade de Poços de Caldas, de Varginha, agora também na cidade de Pouso Alegre, o que muito nos honra ver que o governo federal está ampliando esse atendimento, minimizando cada vez mais o sofrimento daquelas pessoas que precisam desse atendimento. Enfim, nobre deputado, os exemplos que aqui nós estamos colocando é a prova concreta da ação do governo federal em todo o nosso estado de Minas Gerais, mostrando quanto a nossa presidenta Dilma, por ser mineira, tem um olhar especial pelo nosso estado, e de forma muito especial quero aqui agradecer pelo nosso sul de Minas, que também foi muito bem atendido por esse investimento do governo federal. Parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência também, que aqui trouxe esses dados importantes de investimento do governo federal. Muito obrigado, deputado Ulisses. Só concluindo, senhor presidente, além dos novos investimentos, a presidenta Dilma chama a atenção para a necessidade do investimento público, fez também o compromisso de continuar reduzindo as taxas de juros e o compromisso que ela tem da formação profissional dos nossos jovens. Então, a presidenta Dilma está de parabéns, o povo de Minas agradece por essa parceria e por essa ajuda para solucionar um problema que há anos o povo de Minas clama. Com a palavra a deputada Lisa Prado. Boa tarde a todos e a todos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero aqui hoje dizer e anunciar que Uberlândia, mais uma vez, sai na frente e dá exemplo para todo o estado de Minas Gerais e para o país. No dia de ontem, eu estive na prefeitura para o lançamento de um programa em que tem um novo ambiente digital para o bem social. O PROCON de Uberlândia lançou um programa, uma ferramenta na internet, que vai fazer com que os consumidores e as consumidoras tenham mais um canal para solucionar os seus problemas. Antes, nós tínhamos o Facebook, o Twitter, tanto eu como o Franco Cristiano, quanto a doutora Cáritas, atual superintendente do PROCON, e todos que passaram pelo PROCON de Uberlândia, nós já nas redes, a gente já respondia as perguntas, as indagações de defesa do consumidor. Mas com esta ferramenta, Vanderlei, facilita para que o consumidor possa, em qualquer lugar que ele estiver, já postar nesta página a sua reclamação com fotografias, com a nota fiscal, com o problema que está acontecendo. Porque hoje as pessoas estão apressadas, em tão pouco tempo,
Às vezes você vai num cinema, como aconteceu esse final de semana, eu fui no feriado, eu fui com meus netos ao cinema e nós tivemos ali uma surpresa desagradável, uma confusão generalizada no cinema, porque o cinema vende as cadeiras marcadas, de repente, quando as pessoas foram sentar, tinha liberado, né, liberou o assento, cancelou a sala de exibição de outra sala e condensou todo mundo naquele mesmo espaço, foi uma confusão, todas as pessoas constrangidas, e a gente percebe que a pessoa às vezes não tem como fazer uma reclamação. Então, de repente, a pessoa poderia tirar naquele momento a fotografia do ingresso, fazer a sua reclamação, e o órgão de defesa do consumidor dá prosseguimento para que a gente possa ter aí o direito resguardado. Então, o que vem a ser esse agento? Como a internet poderia evoluir para que fosse mais protegidos e também mais solidários? O que poderia levar à mobilização social iniciada nas redes sociais ao próximo estágio? O que ainda falta para que possamos interagir digitalmente uns com os outros, assim como fazemos na vida real? Aí foi assim que o PROCON desenvolveu esse software que eu pretendo apresentar juntamente com o deputado Luiz Humberto, porque essa iniciativa da Prefeitura, então o prefeito pediu que pudesse assinar em parceria com ele, para que a gente pudesse ter essa ferramenta disponibilizada para todo o Estado. E vou apresentar um projeto para o Fundo de Defesa do Consumidor, para que possa disponibilizar também para os PROCONs que nós já temos, para dar continuidade à campanha que eu lancei quando eu aqui entrei. Minha cidade tem PROCON. É uma forma de fazer com que os prefeitos e as prefeitas tenham um PROCON na sua cidade, até porque se não abrir um PROCON conforme manda a lei, vai ter ação civil pública obrigando os municípios. E os municípios menores, que não têm condições, às vezes, de comprar um computador, ele pode ser financiado pelo Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, que tem à frente o Ministério Público. E esse fundo, eu represento essa casa. Então, eu creio que os pequenos municípios, eles têm ajuda. Só apresentar um projeto no Fundo Estadual, que as pessoas conseguem aí ter recursos para poder já criar o seu PROCON. E, de repente, a Constituição garante, o direito do consumidor é um direito fundamental, é a obrigação dos municípios abrir, deputado Vanderlei. Então, é importante que os municípios só acham que a população deve votar no candidato e na candidata que fizer o compromisso na sua cidade de ter PROCON, porque o consumidor hoje, se eu ver, é desrespeitado com os planos de saúde, telefonia, cartão de crédito, boleto bancário irregular, quer dizer, as pessoas constantemente muito irritadas, publicidade enganosa. Então, deputado Vanderlei, é importante que tenha órgãos e mecanismos como esse agente, que é um software que foi apresentado pela Prefeitura de Uberlândia, dando mais segurança e conveniência para todas as pessoas que estão aí irritadíssimas com, às vezes, não são todos, mas muitos fornecedores que desrespeitam o direito do consumidor. Eu passo uma parte ao deputado Vanderlei. Eu agradeço a Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, quero parabenizá-la pelo importante pronunciamento que Vossa Excelência faz e dizer que os PROCONs, de um modo geral, têm sido uma ferramenta importantíssima na defesa dos direitos dos consumidores. É uma pena que boa parte da população, deputada Elisa Prado, ainda não saiba que ela pode recorrer ao PROCON, que ela não tem custo absolutamente nenhum ao recorrer ao PROCON e, de certa forma, também a gente percebe que falta a informação da eficiência dos PROCONs. O PROCON da Assembleia, por exemplo, é altamente eficiente, equipado e com um grupo de trabalho altamente preparado para atender. Assim como o Uberlândia e sim, o PROCON ele é um modelo, e é um modelo exitoso, um modelo de sucesso. E eu estou dizendo isso porque Vossa Excelência, assim como eu, de vez em quando temos compromissos fora do nosso país, né? E nós percebemos o quanto o Brasil já avançou e modernizou nessa questão de defesa do consumidor. Você vê nós tivemos agora recentemente em Vitória-Gasteiz, que é a capital verde da Europa, em que nós observamos como que o direito do consumidor na Europa avançou, mas
como que o Brasil tem consolidado e tem facilitado e divulgado, bem mais do que às vezes em determinados países, até nós fomos naquela cidade, uma cidade considerada uma cidade exemplo para a Europa, e que na área de defesa do consumidor você percebia os europeus ali, o pessoal de Vitória, ainda sem a sua defesa como deveria, por falta de informação. No Brasil, é uma lei que pegou o Código de Defesa do Consumidor, mas que ainda nós temos que avançar, porque a gente tem dificuldades enormes ainda, né, Vanderlei? Então, plano de saúde que você paga a vida inteira e quando você vai utilizar não é respeitado, telefonia que você tem que subir em cima do telhado para funcionar, não é isso? Ou quando você precisa trocar uma mercadoria, é um problema gravíssimo, não tem o direito de arrependimento se você comprou no estabelecimento. Então, quer dizer, eu acho que nós temos que avançar. Com toda certeza, já avançamos muito, nós temos muito ainda a caminhar nesse sentido, e acredito que os PROCONs, com toda certeza, serão e continuarão sendo, né? São e continuarão sendo essa importante ferramenta em defesa dos nossos consumidores, que de certa forma já estão penalizados, né, com alta carga de impostos, e, enfim, com tantas outras situações, e muitas vezes, ao comprar aquilo que ele sonhou por tanto tempo, no caso de uma compra, e não receber o produto que comprou, muitas vezes não sabendo que pode recorrer disso. Temos hoje, por exemplo, a questão da dificuldade do relacionamento de comércio virtual. O senhor está certo. Esse canal ele vai facilitar benefícios para as empresas, para as ouvidorias. É um canal mediado e confiável. E ainda por cima, você tem um diário com as entidades de classe. Então, quer dizer, um programa igual esse que o Uberlândia fez, ele é muito importante, porque, na verdade, você tem a promoção da reputação da empresa. Então, quer dizer, além de você facilitar a vida daquele consumidor que está conectado, você otimiza recursos para o órgão público, você facilita a vida do consumidor, é um canal confiável, e ainda por cima é uma versão digital que nós estamos colaborando para poder a população ter mais um canal de cidadania. Eu gostaria Parabéns por essa iniciativa. Eu cumprimento, então, eu passo uma parte ao deputado, se assim, ainda tem uns minutinhos, ao deputado João Leite. Deputada, Vossa Excelência ainda tem quase 7 minutos. Mas eu vou dar uma parte para o deputado. Obrigado. Eu quero parabenizá-la, não é? Vossa Excelência tem demonstrado a garra da mulher mineira nesse parlamento, trabalhando com afinco, parabéns. E quero lembrar aqui algo que Vossa Excelência sempre está preocupado. Nós tivemos no jornal O Globo de domingo, de alguma forma, estampado o desequilíbrio federativo. Imagine que no ano passado, Minas Gerais arrecadou e transferiu para o governo federal próximo de 37 bilhões. E ano passado recebeu de volta 11 bilhões. Quer dizer, nós temos um desequilíbrio de menos 25% na relação... Deixando os municípios mais penalizados ainda. Mais penalizados, o Estado mais penalizado. Então é importante desmistificar. Nós ouvimos hoje aqui liberação de 1 bilhão, não chega nem próximo. Se ano passado foram 36 bilhões, esse ano nós vamos passar de 40 bilhões de transferência do governo de Minas Gerais, de arrecadação em Minas Gerais, arrecadações federais, e temos um retorno de 1 bilhão. Então é importante a gente acabar com esse mito, né, que o dinheiro é federal. O dinheiro é do povo brasileiro, o dinheiro é de Minas Gerais. E ele, deputado, Dr. Wilson Batista, não está voltando para a infraestrutura, para a saúde. Imagine, nós temos um hospital federal importante hoje, aqui em Belo Horizonte, em greve. Essa é a realidade. O deputado Júnior, aproveitando que o senhor falou de hospital, eu acho importante também a gente lembrar da campanha Mais Saúde. Ontem nós estivemos em vários colégios, na porta de escolas, porque ontem, no domingo, estava fechado, mas tinha a população na porta das igrejas, nas feiras. Em Uberlândia, nós estamos numa grande caravana para a saúde. Dia 19 vai ter uma audiência pública, e você percebe, por mais que lá nós temos agora um hospital municipal, temos problemas na saúde. As pessoas estão no Brasil todo morrendo nas filas, não conseguem atendimento, e pessoas morrendo até com gripe. Então, doenças que eram para ter aí já, ter fugido já e longe do nosso país,
a gente percebe que ainda tem doenças graves. Então, na área da saúde, é bom lembrar que nós estamos nessa campanha, Assine Mais Saúde, juntamente com a Assembleia, pedindo à população que colabore. Uma simples assinatura vai fazer com que nós possamos ter 1,5 milhão de assinaturas. Então, a UAB, a Associação dos Municípios, as igrejas, a Academia Nacional de Medicina, a deputada Elisa Prado, o deputado João Leite, todos os deputados aqui, Wilson, Moscone, a gente percebe, Glaicon, o Duílio, o nosso amigo Viana. Então, nós temos percebido que todos lutando para que a gente possa ter uma saúde melhor. E essa questão do Pacto Federativo. É preciso aumentar o recurso para os estados e para os municípios. Estados, com exceção de 2, nós estamos com os estados, são 27 estados, nós estamos com 25 estados totalmente endividados, pagando juro sobre juro, que é uma coisa que essa tabela Price é um crime, a legislação não permite, e com um problema seríssimo, que o nosso povo não aguenta mais, deputado João Leite. É isso mesmo, eu quero parabenizá-la. E queria, nessa esteira mesmo da questão do Pacto Federativo, quero trazer amanhã, deputada Elisa Prado, Vossa Excelência municipalista, está lembrando as dificuldades que os municípios estão vivendo, quero trazer os juros que são cobrados nos municípios em relação à dívida da Previdência. Está sufocando, não são apenas os estados, não. Os municípios estão sendo sufocados por conta dos juros para pagamento da Previdência. Então, é importante acabarmos com esse mito. Não existe dinheiro federal. O dinheiro é arrecadado na Suberlândia, lá no Muriaé, de Dr. Wilson Batista, na Curvelo, nosso Dr. Viana, na Minas Gerais, do povo mineiro é arrecadado, e nós estamos mostrando com os números que o dinheiro não está voltando, nem para a saúde, nem para a infraestrutura. Quero dar uma palavra ao deputado Eduardo Bexiga. É um minuto apenas. Pois não. As palavras do deputado João Leite nos trazem uma triste realidade. O senador Aécio Neves, deputado João Leite, disse que, quando em visita ao Pará, na companhia do avô, saudoso Tancredo Neves, perguntou ao avô, mas quanto prestígio, meu avô? O senhor vai chegar com tanto prestígio, o que é preciso para ter e manter esse prestígio? Ele, olha, eu vou gastar esse prestígio em 3 meses. E por quê? Porque é necessária a reforma tributária, deputada Elisa Prado. Enquanto não houver a reforma tributária, a guerra fiscal dos estados vai penalizar os municípios e as pessoas. Esse número que o deputado João Leite traz, o retrato de Minas, o quanto Minas contribui e quanto o governo federal nos devolve, é a triste realidade. Somando ainda agora a decisão da presidenta de reduzir o IPI dos carros, que vai contribuir, se é que pode chamar de contribuição, vai diminuir o recurso dos municípios e dos estados, o FPM dos municípios e o FPE. Se é uma política que seja correta, nós vamos continuar com essas desigualdades, estados contribuindo com mais, recebendo com menos, e o Brasil vai continuar da forma que está. Voltando ainda ao assunto que Vossa Excelência nos trouxe, a União obriga, através de lei, os estados a gastarem 12, os municípios 15 na saúde, e ela não tem obrigação nenhuma. Eu disse nenhuma. E os municípios com essa regulamentação, né, Bexi? A regulamentação da emenda 29, nós estamos acreditando que com essa pressão no Brasil todo, desta campanha por mais recursos para a saúde, a população assinando, aquela que não tiver o número do título na hora, né, Moscone? O Glaicon, que nós estamos aí, Pompilho. É importante que a gente possa ter, o Rômulo também tem participado de campanhas, o município poder colaborar. Se a pessoa não tiver o seu número do seu título na hora, que você põe o nome da sua mãe e a sua data de nascimento completa, assine. Em Uberlândia, nós estamos numa verdadeira cruzada. E a população, uma simples assinatura poderia fazer com que a gente pressionasse e mostrasse que o cidadão e a cidadã está insatisfeito. Hoje eu estive com a presidenta Dilma, uma mulher que eu admiro, sou feminista, fico orgulhosa de ver, inclusive a primeira ajudante de ordem é uma mulher. Oi, doutor Wilson, eu fiquei contente de ver a ajudante de ordem. Então, um minutinho. Muito obrigada, presidente. Eu fiquei feliz de ver a presidenta anunciando hoje 17 milhões para o projeto do Rodoanel e do Anel Rodoviário, mas do Anel
aqui de Belo Horizonte, nós percebemos com tanto acidente que tem, foi anunciado também vários trechos de Uberlândia, na região das duplicações. Então a gente percebe que o nosso povo e a nossa presidenta, eu espero e acredito que realmente possa, nesse pacto federativo, anunciar mais recursos para os estados e os municípios. E que parte da dívida que nós pagamos, uma pequena parcela, com pedido do governador, vai ser investido na infraestrutura das nossas rodovias. É um absurdo que ninguém tenha qualidade de vida num trânsito caótico que estressa qualquer filho de Deus que demora 2 horas para chegar ao trabalho. As nossas cidades hoje não têm qualidade de vida. Então é preciso que tenha interferência, é preciso que tenha transporte de massa com qualidade, com preços módicos. A Rede Globo fez algumas matérias demonstrando o sofrimento do transporte do povo brasileiro. E a realidade de todas as cidades, as maiores cidades também. Então é preciso mais investimento, mais recursos para os municípios, para que a gente possa ter qualidade de vida, um povo bem atendido. Eu acredito nisso, e a Assembleia está fazendo o seu papel, fazendo a sua parte, e eu estou ajudando nessa campanha, não só da saúde, mas no Pacto Federativo, e tentando renegociar a dívida, em todas as frentes que eu posso colaborar de combate ao crack. Nós temos que fazer a nossa parte. Acho que cada um contribuindo, é possível ter um país melhor, uma cidade melhor, com pessoas determinadas, com boa vontade, respeitando o nosso povo, e eu tenho certeza que, pelo menos eu faço a minha parte, a Assembleia, fazendo a dela, senhor presidente, nós vamos ter um país melhor. Com a palavra para o seu pronunciamento, deputado Pompílio Guanabes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público que nos assiste pela TV Assembleia e também que nos ouvem pela Rádio Assembleia, eu venho aqui hoje, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, trazer uma notícia muito boa, uma excelente notícia para o povo do sul de Minas. É que na semana passada, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anunciou a criação da Faculdade Federal de Medicina na minha querida Alfenas. Esse anúncio trouxe uma grande alegria, uma grande emoção para todo o povo do sul de Minas e muito especialmente para os alfenenses. Nós que lutamos há muitos anos para que nossa querida Universidade Federal de Alfenas, a antiga EFOA, pudesse ter a Faculdade Federal de Medicina. Nós já temos uma Faculdade de Medicina em Alfenas, a Faculdade de Medicina da Unifenas, que aliás tem aqui também em Belo Horizonte, uma excelente Faculdade de Medicina, que tem renome internacional, mas nós sempre sonhamos que a nossa Universidade Federal de Alfenas pudesse ter a Faculdade Federal de Medicina. E a presidenta Dilma criou a Faculdade Federal de Medicina em Alfenas. Há 2 semanas, nós estivemos em Brasília, o prefeito Luizinho, o prefeito de Alfenas, o Luizinho do PT, foi receber um prêmio importante da ONU sobre o combate à mortalidade infantil, um prêmio fantástico, um prêmio que nos encheu todos de alegria. Eu falei dele aqui, dessa tribuna. Nós conseguimos lá diminuir para 3 mortes por cada 1000 nascidos vivos a mortalidade infantil, o que é um grande feito, uma grande conquista. E na oportunidade, nós tivemos a oportunidade, o prefeito Luizinho e eu, a Ivone, secretária de Ação Social, a Gisele, secretária de Saúde da cidade de Alfenas, de conversarmos com a presidenta Dilma e insistirmos com ela da necessidade, da importância da criação da Faculdade de Medicina em Alfenas. Já estava sobre a mesa dela, fruto do trabalho do deputado federal Reginaldo Lopes, presidente do Partido dos Trabalhadores de Minas, e então acho que isso foi determinante, porque na semana seguinte a presidente nos disse que olharia com carinho o nosso pedido, e na semana seguinte, na semana passada, o ministro da Educação, Mercadante, anuncia então. E foi
uma alegria fantástica. Foi muito bom. Nós já temos lá toda a estrutura necessária, já temos um convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Alfenas, através do doutor Edivar, o provedor, o doutor Flamarion, o doutor Boaventura, enfim, toda a diretoria da Santa Casa. Já temos os laboratórios na Universidade Federal de Alfenas e já no ano de 2013, no ano que vem, nós já teremos as primeiras 60 vagas de medicina pública do sul de Minas. Olha, isso é importante porque os jovens, os filhos dos trabalhadores, aqueles que têm o sonho de estudar medicina, de se tornar médico, doutor Glaico, agora vão poder fazer na Universidade Federal de Alfenas, na Faculdade de Medicina, doutor Wilson, de Alfenas. Para nós um sonho, nós que já temos, como eu já disse, a Faculdade de Medicina na Unifenas, agora teremos a Faculdade Federal também. Uma cidade com cerca de 80 mil habitantes, ter duas universidades já é alguma coisa diferente. Agora, ter duas faculdades de medicina, realmente é porque a nossa cidade, a cidade de Alfenas, tem verdadeiramente uma vocação para a educação. Vocação para a educação, vocação para a saúde. Tanto é que, quando eu terminei agora meu governo, deixei lá, ficou no meu lugar, o prefeito Luizinho, nós tínhamos 83% de aprovação em saúde. O deputado Moscone, que também conterrâneo nosso lá da região, também sabe da importância de ter em Alfenas a Faculdade Federal de Medicina. Nós ficamos, deputado Moscone, tão felizes que junto com o professor Paulo Marques, o reitor da Unifal, o vice-reitor, o professor Edmir, e do Tonhão Siqueira, o professor Antônio Siqueira, que foi o primeiro reitor da Universidade Federal, nós fizemos uma carreata na cidade. Contratei um trio elétrico, todo mundo saiu de carro para a rua, foguete, banda de música, tudo que a gente tem direito. Que é realmente, deputado Moscone, para nós foi uma grande alegria. E concedo com muita alegria uma parte do meu amigo deputado Moscone. Caro deputado Pompilho, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, parabenizá-lo aí pela conquista da cidade de Alfenas, mais uma faculdade de medicina. Alfenas, que é uma meca aqui do ensino no nosso estado de Minas Gerais. Cidade lá do sul de Minas tem uma enorme tradição no ensino universitário, uma cidade de vanguarda nessa questão, e agora vai ter mais uma faculdade de medicina, já tendo a faculdade de medicina da Unifenas, que é muito boa, e onde até me orgulho muito de ter sido professor lá, durante algum tempo, já tem muitos anos, no tempo do saudoso professor Edson Belano, que Vossa Excelência conheceu também. Grande amigo da cidade, grande amigo meu. E, portanto, eu fico muito feliz, meu caro deputado Pompilho, porque o Brasil precisa de médicos, não é? Até há pouco tempo havia uma campanha dizendo que nós temos muitas faculdades de medicina, que não pode abrir mais faculdade de medicina, porque já tem muitos médicos, e na realidade isso não existe. Isso é uma falácia, porque nós temos muitas faculdades de medicina e, no entanto, faltam médicos no país. Tanto assim que há até um movimento hoje, meu caro deputado Ulisses, o deputado Pompilho sabe muito bem, de trazer médicos brasileiros formados no exterior, fazendo com que eles possam prestar aqui um exame de qualificação, a fim de que eles possam exercer a profissão aqui no país. Mas, naturalmente, esses médicos, um contingente grande, são milhares de profissionais, de médicos, de alunos, que vão estudar fora, porque não têm oportunidade de estudar no Brasil, porque aqui não tem faculdades para recebê-los. Então, são mais de 10 mil nessa situação, brasileiros estudando fora do Brasil, medicina. Então, é preciso realmente que as faculdades sejam abertas. Eu entendo que há um certo corporativismo na minha profissão, eu sou médico também, mas eu entendo assim. O deputado Dr. Wilson também deve ter a sua opinião, mas é preciso que hoje, com o aumento da demanda e com a entrada, depois da vinda do SUS, depois do SUS aí funcionando, portanto, a população brasileira toda entrando no sistema de saúde, nós estamos vendo que faltam médicos, tem diversas especialidades onde não existem mais médicos, então, muito importante essa abertura das faculdades, e numa cidade que tem toda a condição para isso, que é a cidade de Alfenas. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, mas eu espero, que tenha lá a estrutura, que não basta só abrir a faculdade. É preciso que abra a faculdade, que dê condições de que ela possa funcionar, de que ela possa, e lá realmente tem todo esse aspecto positivo, que nos dá esse alento de que a faculdade será uma boa faculdade, para a nossa alegria, nós sul-mineiros. Parabéns pelo saúde de Vossa Excelência. Obrigado, deputado Moscone, o senhor que
tem uma grande experiência, um médico de renome, um homem que já lutou tanto pela saúde do nosso estado. Estivemos juntos lá em Itaú na semana passada, na caravana para recolher assinaturas para que o governo federal seja obrigado a aplicar 10% na saúde. Isso é muito importante. E o senhor que tem uma grande história na nossa cidade, na nossa Alfenas. Para mim, eu fico muito feliz de ter o senhor aí, né? E lá, deputado Ulisses, antes de conceder uma parte a Vossa Excelência, dizer o seguinte: a Santa Casa de Misericórdia, lá de Alfenas, é um hospital também que está se preparando muito. Agora vamos construir 6 andares para abrigar a radioterapia, já temos a oncologia, o senhor citou agora há pouco as 3 cidades, mas talvez o senhor estava esperando para falar agora. Alfenas, Varginha, Pouso Alegre e Passos. Poste de Caldas do deputado Moscone. Estão recebendo recursos anunciados a semana passada pelo ministro Padilha. Deputado Ulisses, por favor. Deputado Pompilho, eu quero, na mesma forma que o deputado aqui manifestou, parabenizar Vossa Excelência por essa luta. Vossa Excelência aqui citou vários nomes de profissionais que ao longo desse trabalho todo lutaram para chegar até esse momento, essa conquista. Nós estivemos juntos e eu quero também, em nome da nossa região, demonstrar aqui o quanto isso beneficia toda a nossa região. Obviamente, vai beneficiar o Estado, o país, enfim, dar a oportunidade à nossa juventude de ter mais condições de acesso à universidade de qualidade, gratuita, federal, é com certeza uma conquista inigualável. Então, Vossa Excelência, não tem dúvida, está de parabéns, toda a história de luta. Quero aqui registrar que, na minha fala anterior, realmente citei 3 das cidades e uma delas faltou, que é exatamente estou esperando agora para dizer que a cidade onde tudo começou nesse trabalho fundamental e que hoje é um berço de referência do atendimento à saúde, que é a cidade de Alfenas, da qual Vossa Excelência trabalha, mas principalmente foi prefeito daquela cidade e implementou um ritmo de referência diferente ali nesse trabalho. O que nós conquistamos nesse final de semana foi, sem dúvida nenhuma, um momento ímpar na nossa história ali. A nossa ação conjunta aqui, a articulação dos deputados do Sul de Minas, mostra a importância desse processo de diálogo, de articulação, para fazer com que todo o nosso Estado seja beneficiado. A nossa presidenta Dilma está aqui hoje em Belo Horizonte anunciando inúmeros recursos de investimento, agora à tarde na área da saúde, mas na manhã de investimento em infraestrutura, na questão rodoviária. Mas, sobretudo, nessa questão da saúde, que Vossa Excelência está aqui compartilhando com esta casa, mas através da TV Assembleia, com todos os mineiros, que é a conquista da universidade, dessas 60 vagas, onde vai ser instalada, lá na cidade de Varginha, à frente daquela belíssima unidade que nós estivemos juntos na sexta-feira, inaugurando a unidade de pronto atendimento. Então mostra, mais uma vez, eu queria aqui registrar a presença permanente da ação do governo federal na vida dos mineiros e a partir do nosso trabalho, de forma muito especial, da vida dos nossos sul-mineiros. E dessa forma, deputado, permitir aqui, pelo espaço que Vossa Excelência me concedeu, mais uma vez, o registro da grande conquista que tivemos para o sul de Minas, que é a ampliação desse atendimento de oncologia. Alfenas é pioneira, é exemplo. O governo federal anunciou a liberação agora de mais 10 milhões para esse atendimento, distribuídos para Alfenas, Poste de Caldas, Varginha e agora Pouso Alegre. Está de parabéns todos aqueles que lutaram por isso. Lá o nosso prefeito Aguinaldo Perugini, todos aqueles que trabalham no Hospital Samuel Libânio, que lutaram por essa conquista, que se soma a essa belíssima conquista que Vossa Excelência compartilha conosco aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ulisses. Eu quero parabenizar também a cidade de São João del Rei, aqui do nosso conterrâneo aqui, né, doutor Wilson, o Rômulo Viegas, que também conquistou uma faculdade federal de medicina. 40 vagas na minha terra natal, São João del Rei, que também agora, além de Teófilo Otoni, também conseguiu, né? Então é uma coisa importante para o nosso Estado. Mas nesse tempo que me resta, senhor presidente, eu queria falar da visita da presidenta Dilma hoje pela manhã, aqui em Belo Horizonte. Eu fiquei muito contente com o discurso que a presidenta fez agora de manhã, deputado Dr. Wilson, lá no Palácio da Liberdade. A presidenta foi felicíssima, fez uma análise da conjuntura internacional, da economia internacional, da conjuntura política do mundo, falou sobre a política no nosso país, falou sobre a economia,
falou sobre a inclusão social de milhões e milhões de brasileiros que estavam excluídos, além de ter anunciado, junto com o ministro Paulo Passos, com o governador Anastasia, das obras aqui no Anel, né, no Rodoanel, e também na BR-381 e outras rodovias no nosso estado e outras obras. Aproveitei para falar com o ministro Paulo Passos sobre a hidrovia do Lago de Furnas, uma ideia que eu defendo há muitos anos, mas realmente, senhor presidente, senhores telespectadores, o que a presidenta Dilma fez hoje foi dar uma aula de política, de economia, de análise da conjuntura mundial, de falar a diferença do modelo nosso de enfrentamento da crise econômica mundial e o que a Europa está fazendo. A Europa agora anunciou mais 100 bilhões para socorrer os bancos espanhóis. Aqui não, nós estamos investindo no consumo, também investindo na inclusão social, na inclusão de milhões de brasileiros que estavam fora do processo produtivo, que estavam fora do consumo. E o que a presidenta Dilma fez hoje no Palácio da Liberdade é até emblemático, né? Muito simbólico que a presidenta tenha feito esse discurso tão candente, tão forte, tão bem feito, tão bem estruturado no Palácio da Liberdade. Ali junto com o governador Anastasia, o prefeito Márcio Lacerda, os senadores, deputados federais e nós, deputados estaduais, que por lá estávamos também. Foi verdadeiramente uma aula e uma prestação de contas. E assim, entender por que a presidenta Dilma está com tanta popularidade. Porque além dela ser uma mulher decidida, trabalhadora, honesta, transparente, ela é muito inteligente e realmente dá orgulho mesmo de ter a Dilma como nossa presidenta. Senhor presidente, era isso que eu queria colocar aqui, mais uma vez, parabenizar os conterrâneos, o querido povo de Alfenas, por essa conquista fantástica que é a Faculdade Federal de Medicina em Alfenas. Obrigado. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, senhor presidente, nós temos dois assuntos para serem tratados aqui na tribuna nesta tarde. O primeiro assunto, senhor presidente, é sobre o acidente que ocorreu nesse final de semana prolongado, envolvendo uma carreta aqui na Avenida Nossa Senhora do Carmo.